Pronto. Então, vejam só. Nós agora iremos iniciar, tá certo? Com as operações com os números decimais. Eita, números racionais, tá certo? Especificamente decimais, vou só ajeitar aqui. Números racionais. Não é que os decimais não sejam racionais, não. É porque não iremos ver apenas com os números decimais. Certo? Pronto. Então, vejam só. Nós. Você achou que eu consigo? Eu ver. Então, vejam só. Nós já vimos que os números racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma de uma fração ou que, porventura, já estão na forma de uma fração, onde nós já vimos também algumas operações com os números racionais, que foram quem? A adição, a subtração, a multiplicação, a divisão. Isso quando os números eles estavam na forma decimal ou na forma de fração, tá certo? Agora vamos ver outras duas operações que serão a potenciação e a radiciação com os números racionais. Então, esse conteúdo ele se contém no livro de vocês, volume 4, entre as páginas 46 e 56, tá bom? Esse agora? Não, eu vou fazendo com vocês. Tá bom? Então, todos aí na página 46, vamos iniciar com a leitura, tá certo? Tem assim, operações com números racionais. Então, vamos ter. A orquestra é dividida. Pessoal que está online, caso o slide esteja muito baixo, dê para vocês enxergarem a parte inferior. Falem que eu dou a diminuída para vocês enxergarem. Eu dou a puxada. Estava cortando, né? Mas sempre que cortar, vocês têm que falar, certo? Porque os outros alunos de outras turmas geralmente já sabem, falam, aí eu ajeito. Então, ó, a orquestra ela é dividida em famílias de instrumentos. E os de sopro feitos de madeira, como flauta, os de sopro feitos de metal, como saxofone, os instrumentos que reproduzem o som por meio de cordas, como violão, de percussão, instrumentos rítmicos, como o tambor, e finalmente os de teclas. Em uma orquestra, temos diferentes quantidades de instrumentos de cada família, depende do autor da composição. Tem uns números aqui, tá certo? Vocês vão entender esses números mais adiante, porque no caso vai ter umas atividades mais adiante, e depois teria que voltar e completar aqui com esses números que estão aqui, certo? Em relação a alguns instrumentos musicais. Então, potenciação de números racionais. Vamos entender o que é potenciação. Potenciação, presta atenção, é uma multiplicação entre fatores iguais. Por exemplo, se eu tenho 4 vezes 4 vezes 4, eu posso transformar isso em uma potenciação. Quem está se repetindo aí nessa multiplicação? Quando eu digo 4 vezes 4 vezes 4, quem se repete? 4. 4 que se repete na potenciação nós chamamos de base. E quantas vezes ele se repete? Então, fica 4 elevado a 3. Eu também posso ler escrito 4 elevado ao cubo. Tá certo? Não é que 4 elevado a 3 esteja errado, não. Tá certo. Mas também existe outra leitura 4 elevado ao cubo. E na resolução, nós faríamos o quê? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 daria 64. Então, aí daria 64. Então, assim, eu sempre chamo a atenção, porque muita gente é fácil potenciação? É. Mas muita gente confundem, porque quando tem 4 elevado a 3, 4 elevado ao cubo, querem fazer 4 vezes 3, dizer que é 12, onde na verdade não é. Quando eu tenho 4 elevado a 3, está indicando que o 4, que é chamado de base, tá certo? Vai ser multiplicado 3 vezes. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Tá certo? Oi? Só isso. E o 3, que está lá, indicando quantas vezes 4 vai ser multiplicado, ele é chamado de expoente, tá certo? Então, vamos ter assim, ó, a quantidade de instrumentos em cada família depende da música a ser tocada. E quem define esse número é o maestro. Faça o que se pede e ajude-o a colocar no mapa da orquestra acima a quantidade de cada instrumento, para que ele possa acomodar os músicos no palco da melhor forma possível. 1.
Nesse arranjo musical, o maestro resolveu que na família das cordas teremos 81 instrumentos, divididos em, são 81 instrumentos que serão divididos em violinos, violas, violoncelos, harpas e contrabaixo. Faça o que se pede e encontre o total de cada instrumento que compõe essa orquestra. Então, letra A. Vamos ser assim, ó. Olha, tá dando para ver aí? Acho que não tá dando para ver não, pessoal. Tem uma leve impressão disso. Deixa eu subir aqui. Pronto. Aí tem assim, ó. Um dos instrumentos com timbre, expressivo, é a harpa. Sabendo que a quantidade de harpas que o maestro escolheu pode ser representado por 2 elevado a quanto? Aqui. Vem no livro de vocês, se tiver ruim para olhar. 2 elevado ao quadrado, 2 elevado a 2. Encontra essa quantidade. Então, tá vendo esse nosso pequenininho em cima? Ele é chamado de expoente. E o 2 escrito maiorzinho, ele é a base. Coincidentemente, se eu fizer 2 vezes 2, dá 4. Mas aí está indicando que o 2 se multiplica 2 vezes. 2 vezes 2, 4. Por isso que aí de lado foi 4. Ok? Passando. O contrabaixo, presta atenção. O contrabaixo é um instrumento que emite sons graves. Por isso, ajude a marcar o tempo da música. Preencha os espaços abaixo, calcule a quantidade desse instrumento na orquestra em relação ao total de instrumentos da família das cordas. Júlia Beatriz. Tu está dizendo aí, 2 terços elevado a 4, a leitura é assim mesmo. 2 terços elevado a 4 elevado à quarta potência. Aqui tem um 4. Aqui é 4, se você olhar no seu livro. Tá bom? Então, eu tenho agora a base sendo uma fração. Fração é um número racional. Então, 2 terços será multiplicado quantas vezes? Por isso que eu coloquei aqui 2 terços 4 vezes. 2 terços, vezes 2 terços, vezes 2 terços, vezes 2 terços. Tá vendo? É fácil isso. Isso. Aí, vê, o que foi que se fez aqui? Simplesmente destrinchou, separou. Aí pegou o 2, elevou a 4 e o 3 também elevou a 4. Tá certo? É por isso que colocou aqui, dessa forma aqui, tá certo? Destrinchando, separando. Agora, por que deu 16? Porque tem muitos alunos que fariam 2 vezes 4, colocariam 8, mas não pode, tá bom? É o 2 multiplicando 4 vezes. É 2 vezes 2, que é quanto? 4 vezes 2, 8 vezes 2. Por isso que aí foi 16. Isso, multiplicar o resultado pelo próximo fator. Assim, ó. 3, aqui, ó. 3 vezes 3. Ó, tá vendo? Não, mas é normal, fica confundindo. Quando você não prestar atenção, confunde. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Ok? Pessoal que estão aí online, alguma dúvida? Não. Mais simples? Não. 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 Posso passar, né, pessoal? Isso aí é bem rápido, vocês fazem, né? Pode. Pronto. Qualquer coisa vocês falem que eu volto. Não tem problema não. Você percebeu? Quando uma fração é elevada ao número, tanto o numerador, porque vocês sabem que uma fração, a parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador. Dessa fração, eles são elevados a esse número. Então, quando eu tinha 2 terços elevado a 4, tanto o 2, que é o numerador, quanto o 3, que é o denominador, foram elevados a 4. Sendo A e B números inteiros, com B sempre diferente de zero, e N é um número natural, então nós temos que, quando eu tenho uma fração A sobre B elevado a N, então esse N que é expoente será elevado a A, que é o numerador, e também a B, que é o denominador. Foi o que a gente acabou de fazer. Então, colocou, explicando na parte algébrica. Bom, vamos ter aí agora, preste atenção aí, ó. Eu vou dizer, tá apagadinho, vou dizer. Tá muito pequenininho. Eu vou dizer aí, tá certo? Segundo letra. Esperem só um pouquinho eu ler, chegar aí que eu digo para vocês. Tem assim, ó. Um dos instrumentos mais importantes em uma orquestra são os violinos e as violas. O som desses instrumentos é agudo e
estridente, mas, dependendo da forma como é tocado, produz timbres mais aveludados. Letra A. Complete os espaços abaixo e calcule a razão que representa a quantidade dos violinos em relação ao total de instrumentos da família das cordas. Aí eu tenho assim, ó, 5 sobre 3 elevado ao quadrado, isso elevado ao quadrado. Aqui é 2. Eu disse 3 foi. Não, eu disse assim, ó. Eu disse 5 sobre 3 elevado ao quadrado. Não tô falando isso aqui, ó. Tô falando isso aqui. Isso aqui, ó. Isaías, estou falando isso aqui ainda. Eu tenho 5, vou dizer, 5 sobre 3 elevado a 2, isso elevado ao quadrado. Prestem atenção, quem não tiver aí conseguindo visualizar. Então, o numerador 5 está elevado ao quadrado. Consegue ver aí? 5 elevado ao quadrado. E aqui o 3 está elevado ao quadrado dentro do parênteses. E fora do parênteses também é elevado ao quadrado. Estão vendo? Então, o que é que vocês vão colocar dentro do parênteses? 3 elevado a 2, tá bom? 3, e aqui o expoente é 2. O pessoal de casa aí, ó, acho que dá para vocês verem. 3 e 2. Aí agora, no próximo, já tenho 5, o expoente é 2, tá? Já tenho 5, a base 5. Aí em cima do 5 é o 2. E no 3 já tenho 3, e dentro desse quadradinho é 2 e 2. É, porque aqui não tem 2, expoente 2, aí só tem 2 vezes 2. Tá bom, pessoal? Aí de casa tem 5 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2 vezes 2. Certo? Aí agora no próximo, repete 5 elevado a 2 e vai resolver isso aqui, ó. Repete 3, 2 vezes 2, 4. 5 elevado a 2, embaixo é 3 elevado a 4. Pessoal, aí, ó, 5 elevado a 2, 3 elevado a 4. 4, porque aqui a gente fez 2 vezes 2. Aí o resultado, acredito que vocês já para compreender, como é a leitura aí? 5 elevado ao quadrado sobre 3 elevado à quarta potência. Então, 5 elevado ao quadrado não é 5 vezes 2, não. É 5 vezes 5, que é quanto? 25, não é isso? 5 vezes 5. E o 3 elevado à quarta potência não é o 3 vezes 4, não. É o 3 multiplicado 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tá bom? Os números não ficam saber, né? Aqui é 2, meu amor. Aqui é 2, 2. Olha, vou dizer também na letra B, tá? Deixa eu só... Aqui, lembre-se. Em uma potência de potência, isso é chamado potência de potência, quando tem uma base e dois expoentes, tá certo? Em uma potência de potência, conservamos a base e multiplicamos os expoentes, como foi feito aí nessa letra A. Então, aqui, ó, em um produto de potência com bases iguais, conservamos a base e adicionamos os expoentes. Se vocês se lembram disso. Quando nós temos aí, ó, por exemplo, uma potência onde as bases são iguais, os expoentes são diferentes, nós vamos manter essa base e somar os expoentes. Nós vamos mais adiante. Oi. Eu vou dizer, da letra B, né? Olha, agora complete os espaços ao lado para calcular a razão que representa a quantidade de violas em relação ao total de instrumentos da família das cordas. Aí aqui já tinha, né? 3 elevado ao quadrado, não é isso? Sobre, presta atenção, vou explicar, tá? 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Aí depois já tinham 3, esse 2 repete, aqui é 2, tá bom? Aqui é expoente 2, repete, pessoal de casa, 2. E aqui, ó, quando foi o que eu falei, as bases não são iguais, 3, as bases não são iguais, então repete ela uma vez só. E o que faz com os expoentes? Os expoentes vocês irão somar, tá bom? Agora, ele colocou aí, faz o seguinte, aqui, ó, ô Isaías, agora que eu vi, Isaías, você vai colocar aqui, ó, esse caso aqui, tá bom? Bote 2 mais 2, tá certo? Ajeite aí, 2 mais 2. Pessoal, para vocês compreenderem melhor, tá certo? Porque aqui colocou, tá bem apagadinho, mas é 2 mais 2. Por quê? Quando as bases são iguais e tem uma multiplicação, mantém essa base, que é 3, e soma os expoentes, 2 mais 2. Coloquem aqui, tá?
2 mais 2, ok? E aqui será 3 elevado a 2. Então, repete, o 3 já está aqui, repete o 3, aqui é 2, tá bom, pessoal? Aqui, ó, o 3 já tem, né? Repete o 2. E aqui, 2 mais 2 é quanto? Então, aqui fica 4, ok? Aí, vamos lá. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, 9. 3 elevado a 4, a gente já viu, dá 81, não é isso? Pronto. Aí, quando elevamos o número racional a um expoente inteiro, valem as mesmas propriedades de números inteiros, elevados a uma potência, com b diferente de zero e n números inteiros, nós iremos ter o seguinte. Aqui é quando nós temos potência de potência, uma única base e 2 expoentes. Então, mantém a base e multiplica os expoentes. Quando nós temos uma potência, uma multiplicação entre potência de mesma base, mantemos essa base e somamos os expoentes, tá bom? Pessoal aí online, alguma dúvida? Conseguiram pegar os números que estavam meio apagadinho? Qualquer coisa só é perguntar, tá bom? Pronto, vou continuar. Um número, presta atenção agora. Um número diferente de zero elevado a um expoente negativo é igual ao inverso desse número elevado ao expoente elevado ao oposto desse expoente. Assim sendo, A diferente de zero e N um número natural maior ou igual a 1, temos. Gente, presta atenção. Imagine agora uma potência onde o expoente é negativo, do tipo 5 sobre 3 elevado a menos 3. Quando o expoente é negativo, o negativo é como se fosse um dispositivo, dizendo para você, antes de fazer a potência, tem que inverter a base. Se eu tenho 5 sobre 3, 5 terços, e o expoente é negativo, menos 3, então, antes de fazer aí, eu tenho que inverter a base. Inverter a base de que forma? O 3 sobe e o 5 desce. Aí fica 3 quintos. Aí, quando fica 3 quintos, o expoente, que era menos 3, passa a ser positivo, só 3. Porque quando você inverte, ele passa a ser positivo. Aí, depois que você inverter, você vai calcular 3 quintos, 3 vezes. Seria 3 quintos, vezes 3 quintos, vezes 3 quintos. Ok? Agora, quando o número não tem denominador, se fosse, por exemplo, 3 elevado a menos 2. Quando não tem denominador, é 1. Quando eu tenho 3 elevado a menos 2, aí você tem que inverter a base. Aí fica 1 sobre 3. Deu para compreender? Se eu tenho assim, deixa eu escrever aqui. Escrever aqui, eu mostro para vocês também que estão em casa. Aqui não está meio... Se eu tenho, por exemplo, assim, ó. Esse 3, esse 2 a base. 3, não foi? Pessoal, se eu tenho assim, ó. 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2. Então, quando não tem denominador, ele é 1. Tá certo? Ele é 1. Aí você tem que colocar esse 1, que ele não vem. Aí você vai ter que inverter. Quando inverte, fica 1 terço. Não é isso? E esse expoente que era negativo, ele fica o quê? Positivo. Aí 1 terço será multiplicado 2 vezes. Aí vai ser 1 terço vezes 1 terço. Tá bom? Então, esse expoente negativo é só para indicar que você tem que inverter a base. Certo? Então, aí, ó. Terceira questão tem assim. Não, nono. 3 vezes 3. Olha, o violoncelo é um instrumento de cordas tocados com um arco, muito parecido com o violino. Porém, diferentemente deste, o violoncelo é posicionado de pé. Vocês já viram esse instrumento? Mas não. É posicionado de pé, enquanto o músico normalmente permanece sentado. Letra A, preenche os espaços e calcule a razão que representa a quantidade desse instrumento em relação ao total de instrumentos da família das cordas. Então, temos assim, ó, 3 elevado a 3, não é isso? Sobre 3 elevado a quarta potência. Gente, estão percebendo que as bases são iguais? Vou dizer para vocês o que tem aí, tá? Quando as bases são iguais, estão percebendo que é uma divisão? Quando tem um tracinho, é uma divisão. Tem 3, aí tem 3 elevado a 3,
sobre 3 elevado a quarta. Então, isso aí que uma fração é uma representação de uma divisão. Certo? Então, nesse caso aí, quando você tem uma divisão em que as bases são iguais, quem são as bases aí? 3. As bases são iguais? Mantém a base, que é 3, e subtrai os expoentes. Quando é multiplicação, mantém a base e soma os expoentes. Então, quem são os expoentes aí? Não é 3 e 4? Então, aí o que está aí, que dá para vocês enxergarem direitinho, 3, tá certo? Já tem aqui 3. Esse expoente aqui é 3 menos 4, tá? 3 menos 4. Quanto é 3 menos 4? 1. Aí o outro é igual a 3 elevado a menos 1, viu? Porque eu estou fazendo 3 menos 4. Um número menor menos um maior. Então, aqui, ó, pessoal que estão aí em casa, fica 3, já tenho 3 aí. Aqui é 3 menos 4. E aqui é menos 1. Aqui, ó, Júlia, Vitor, Isaías. Aqui é 3 menos 4 e aqui é menos 1. Tá certo? Se eu tenho 3 elevado a menos 1, o que é que eu tenho que fazer com a base? Se o expoente está negativo. Inverter. Se só tenho 3, é porque o denominador é 1. Invertendo fica 1/3. Tá certo? Então, nesse caso aí ficou 1/3. Aí botou 1. Nem precisava colocar esse 1. Por quê? Todo número elevado a 1 não é igual a ele mesmo. Deixem só 1/3 mesmo, tá certo? Porque aí o expoente ficaria positivo. Mas como todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então aí deixem sem expoente mesmo. Aí, de acordo com a razão encontrada no item anterior, complete a afirmação a seguir. Nessa orquestra, 1, porque é o numerador, tá certo? A cada 3, que é o denominador, instrumentos de cordas, é o violoncelo. Se ao todo temos 81 instrumentos de cordas, então temos 27 violoncelos. Ou seja, se tem 81, então vocês teriam que dividir 81 por 3. 81 dividido por 3 é 27. Certo? Por isso que aí foi 27. 4. Acho que só vai dar tempo de ir até o 4. Vocês sabem que hora termina essa aula? Faltam 2 minutos para 9h30. Deixa eu terminar só essa quarta. Ó, a família dos instrumentos e cordas é apenas uma parte da orquestra. Esses instrumentos representam 0,5 elevado ao quadrado. Agora a base é um número decimal, é um número com vírgula, rapidinho, tá? Do total de instrumentos. Faça as atividades a seguir para descobrir a quantidade total de instrumentos nessa orquestra. Então, ó, letra A, complete os espaços e calcule o número que representa essa família na orquestra. Então, ó, olha, Júlia, 0,5 elevado ao quadrado não é 0,5 multiplicado 2 vezes? Então, se vocês multiplicarem 0,5 vezes 0,5, é igual a 0,5. Agora, sabe o que é interessante? O expoente não é 2. O resultado terá duas casas decimais. Toda vez, explicar melhor, toda vez que a base for um número decimal, aqui ó, toda vez que a base for um número decimal, for um número com vírgula, o número de casas decimais que terá a potência, que a potência é o resultado final, tá certo? Então, o número de casas decimais será igual ao expoente. Se o expoente é 2, o resultado terá duas casas decimais. E o que são casas decimais? É o que vem depois da vírgula. Então, se eu tenho 0,5 elevado ao quadrado, então eu já sei que minha potência, que é o resultado final, eu terei duas casas decimais, certo? Letra B. Converse com seu professor e seus colegas sobre outra estratégia que podemos utilizar para calcular a quantidade de instrumentos de corda dessa orquestra. Registre no espaço abaixo seus cálculos. Nós poderíamos transformar esse número decimal para uma fração. De que forma? Escreve o número sem a vírgula. Nesse caso, eu iria desconsiderar o zero, porque não existe número começando por zero, tem um número inteiro. Coloco o 1 no denominador e a quantidade de zeros que vem depois do 1 é de acordo com a quantidade de casas decimais. Se eu tenho uma casa decimal, que é o 5, então eu tenho apenas um zero no denominador, como eu coloquei aqui. Então, ficaria 5 décimos elevado ao quadrado. 5 vezes 5, 25. 10, por que 5 vezes 5? Porque o expoente é 2. 5 vezes 5, 25. 10 vezes 10, tá certo? É 100. Toda fração centesimal, ou seja, toda fração que o denominador é 100, eu posso representar por uma porcentagem. Ou seja, basta escrever o numerador
acompanhada do símbolo de porcentagem. Então, isso representa 25%. Ok? É? Tem razão, tem razão. Tem razão. Pronto, pessoal. Alguma dúvida? Deixa eu só olhar aqui no livro de vocês. Agora, pelo que eu estou vendo, gente, coloca aí. Na página 47, amplie o conhecimento. Acho que ficou faltando preencher. Gente, eu esqueci, mas eu vou dizer para vocês, tá? Todo mundo acompanhando. Página 47, onde tem amplie seu conhecimento. Pronto, página 47, onde tem amplie seu conhecimento. Aí hoje a gente vai ficar até essa outra mesmo, mas faltou a 47. Tem assim, ó. Qualquer número pode ser elevado a um número inteiro. Faça as atividades abaixo e descubra como calcular esse número. Na tabela ao lado temos alguns números elevados a um número inteiro. Calcule os números elevados aos pontos positivos, calcule o número elevado a zero, discuta com seu professor e colegas o que está acontecendo com os resultados encontrados. Com base na conclusão da atividade acima, calcule os números elevados a expoente negativo e complete a tabela. Vamos lá. 12 elevado a 3 é o 12 multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, coloquem aí 8. Vamos lá, pessoal online. Página 47. Tem uma tabelinha aí onde tem amplie seu conhecimento. Tá certo? O primeiro espaçozinho é 8. Certo? Essa parte termina aqui comigo, por favor. Pessoal, ó. Aqui, ó. Essa partezinha que a gente está completando na página 47, tá? Agora, 12 elevado a 2 é quanto? Coloquem aí 4. 12 elevado a 1. 2, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 12 elevado a 0. 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. 12 elevado a menos 1. 1 meio. Porque quando eu inverto, fica 1 meio. Aí todo número elevado a 1 não é igual a ele mesmo? 1 meio. 12 elevado a menos 2. Ficaria 1 meio elevado a 2. Daria 1 quarto. 1 meio. 1 meio, gente, é 1 sobre 2, tá? Assim, ó. Olha aí. Olha, aí vai ficar onde tem 2 elevado a menos 1, fica 1 meio, que é 1 sobre 2. Onde tem 2 elevado a menos 2, fica 1 quarto, que é 1 sobre 4. E onde tem 2 elevado a menos 3, fica 1 oitavo, que é 1 sobre 8, tá certo? Ok? Porque aí, como o expoente está negativo, então eu tenho que inverter a base. Alguma dúvida? É. Pessoal, só para deixar definido aqui, a gente fez a 46 toda, a 47 e a 48 paramos na quarta, não é isso? Na quarta, a letra B. Aí, não, a letra C a gente fez não. Fez não, da 48 não. Então, não fez. Aí, na próxima aula, você vai fazer da letra C em diante, tá certo? Ok? Pronto. Eu ia passar atividade para vocês, mas eu vou passar, não, vou deixar vocês terminarem aqui. Eu passei já, tá? Passar agora não. Me dá aí, Isaías, seu livro, só para mostrar uma coisa pro pessoal de casa. Quem não conseguiu pegar, olha, deixa para vocês verem. Aqui na tabelinha dele, ó. 8, 4. Não é isso, Isaías? 2, né? Ó, 8, 4, 2, 1. Aí vem um meio, um quarto e um oitavo. Ok? Alguma dúvida, gente? Não. Não, Pronto. Deixa eu finalizar aqui, tá certo?